Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está no ar mais uma edição do JR 23 para você que nos acompanha em toda a cidade, em toda a nossa região. Vamos agora aos destaques, alguns dos destaques que serão notícia na edição do programa de hoje. A Delegacia de Defesa da Mulher de Franca foi reclassificada, passando agora a ser uma delegacia de primeira classe. E isso faz com que melhorias possam chegar para o atendimento e também na estrutura dos policiais que atuam na DDM, a Delegacia de Defesa da Mulher. Esse é um dos assuntos. Além de Franca, outras cidades também foram aí atendidas com essa reclassificação. Vamos falar de outros assuntos também no programa de hoje. O JR 23 fala sobre a ampliação do sistema de alerta de desastres, né? É claro que isso é muito importante. E isso vem sendo feito pela Defesa Civil em todo o Brasil. E no Mundo da Bola tem as informações também, é claro, do SESI Franca Basquetebol, que pode ser campeão na noite de hoje no ginásio poliesportivo. A equipe encara o Minas e, é claro, se vencer o jogo, fica com o caneco do NBB. Temos também notícias da Francana, que se prepara para a estreia em casa na Copa Paulista no próximo fim de semana. Tudo isso e muito mais a partir de agora no JR 23. O importante é chegar. Respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Por onde passam, os incêndios florestais costumam deixar um rastro de destruição, e os efeitos para os animais silvestres podem ser devastadores. O fogo altera o ambiente natural das espécies, prejudicando a procura por abrigos, alimentos e até parceiros reprodutivos. As espécies que se abrigam em lugares específicos, como tocas subterrâneas ou ninhos em árvores, são diretamente afetadas. As áreas atingidas por grandes queimadas costumam demorar muito tempo para se recuperar, dificultando a recolonização e reduzindo algumas espécies nativas. Em casos graves, os incêndios podem levar até mesmo à extinção de espécies inteiras, especialmente as mais lentas, como alguns insetos, répteis e anfíbios, que não conseguem fugir rapidamente. Já os animais que conseguem sobreviver têm que lidar com outros tipos de ameaça, como predação por espécies invasoras e a competição por recursos, que se tornam escassos. Ah, e se você avistar uma fumaça suspeita, informe imediatamente as autoridades. Faça a sua parte e proteja o meio ambiente. E lembrem-se, a Defesa Civil somos todos nós. Você imagina qual é a casa mais perigosa do mundo? Pode ser a sua. 75% dos criadouros do mosquito da dengue estão nas residências. Proteja sua casa do perigo. Elimine a água parada de pneus, garrafas, limpe as vasilhas dos pets e não use pratos em vasos. São Paulo, são todos contra o mosquito. Estamos de volta com o JR 23, trazendo sempre as informações do dia a dia para você que nos acompanha em toda a cidade, em toda a nossa região. Com muita informação, utilidade pública, prestação de serviços, você acompanha aqui no JR 23. Na área da segurança, um assunto importante, que o governo do estado confirmou a mudança na classificação de várias delegacias de defesa da mulher. Uma delas é a de Franca. O governador Tarcísio de Freitas publicou o decreto reclassificando as delegacias de defesa da mulher como unidades policiais de primeira e segunda classes. Ao todo foram reclassificadas 123 delegacias, sendo 52 como de primeira classe, entre elas a de Franca, e 71 como de segunda classe. A medida é um avanço na proteção das mulheres vítimas de violência. A mudança dará mais estrutura às delegacias existentes no estado, permitindo, inclusive, que contem com mais policiais. Na área do DENTER, 3 também se tornaram de primeira classe as delegacias de Araraquara, Barretos e São Carlos. Foram para a segunda classe as delegacias de Ibitinga, Itápolis, Matão, Taquaritinga, Guaíra, Olímpia, Bebedouro, Batatais, São Joaquim da Barra, Monte Alto e Sertãozinho.
A elevação de classe das delegaciais é resultado de pedido feito pela deputada estadual delegada Graciela. As delegacias de defesa da mulher respondem por cerca de 50% das ocorrências policiais registradas no estado de São Paulo. E ainda tratando, do assunto violência e violência contra a mulher, dados realmente alarmantes. Daí a importância, da melhoria da estrutura, do atendimento, e de tudo aquilo que é feito para tentar combater a violência de toda forma, mas também o caso aí que chama a atenção, o aumento de casos de violência contra as mulheres. Só para você ter uma ideia, tá aí na frase, 4 mulheres são mortas por dia no Brasil. 4 mulheres morreram por dia em 2024, vítimas de feminicídio, totalizando 1.459 mortes ao longo do ano. Esse é o maior número da série histórica, representa um aumento de 0,64% em relação a 2023. Os dados fazem parte do mapa da segurança pública divulgado hoje. Enquanto os feminicídios cresceram, os homicídios dolosos, quando há intenção de matar, caíram mais de 6% no país em 2024. Foram 35.365 assassinatos, em média 97 pessoas mortas por dia. As mortes causadas por policiais também diminuíram, 6.134 vítimas no ano, uma queda de 4%, ou cerca de 2 por dia. Por outro lado, as tentativas de homicídio aumentaram mais de 7%, com 40.874 vítimas, 112 por dia. Segundo o Ministério, a revogação de decretos do governo anterior, que facilitavam o acesso a armas, ajudou a reduzir em quase 80% o número de novos registros a partir de 2023. A medida é considerada um dos pilares da pasta no combate à criminalidade. Mas esse esforço pode ser comprometido com os cortes no orçamento, que atingem diretamente as ações de segurança pública. Nós sofremos um corte de quase R$500 bilhão no Fundo Nacional de Segurança Pública e no Fundo Nacional de Políticas Penitenciárias. Isso foi realmente algo, digamos assim, extremamente preocupante para a execução das políticas públicas às quais nós nos referimos. O que é que nós vamos fazer? Nós estamos fazendo gestões junto à Fazenda, junto ao Ministério do Planejamento, junto à Casa Civil e junto ao próprio Presidente da República para que ao longo deste ano aquilo que for possível seja reposto. Nós vamos para o intervalo rápido e na sequência tem as informações, é claro, mais informações aqui no JR 23. Até já. A turma do fundão pode. E quem senta na frente, é claro que pode. Anda de skate? Pode. Mas se é de namoro, pode também. Só não pode ficar sem fazer nada. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Salve uma vida hoje. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de mamana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, Sô. Então, meu povo, bora doar? Que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer? Mexer o doce pra não azedar? Bora pra riba, que pra baixo é contramão? Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, Sô, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido.
Percepção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Já estamos de volta com o JR 23 e é hora e vez de falarmos da previsão do tempo. Você percebeu que nos últimos dias, né, temperaturas baixas aí, muita gente sendo pega de surpresa. E esse friozinho deve continuar, pelo menos em alguns momentos, né, do dia. Pode colocar na tela, vamos lá, as nossas artes aqui do JR 23, da previsão aí para essa semana. Uma semana mais curta, né? Tem feriadão prolongado à vista. Nós teremos aí amanhã, dia de sol com muitas nuvens, à tarde e à noite, mas sem chuva. Observe que a mínima na casa de 13, máxima de 24 graus. Virando a página já aí, nós temos nos próximos dias também, né? Na quinta-feira, feriadão, previsão de sol, muitas nuvens à tarde. À noite ainda fica com nebulosidade, mas também não chove. E o tempo deve se manter, o clima deve se manter, na verdade, também para sexta-feira, com mínima de 13, máxima na casa de 25 graus também já aí nesse restante da semana. Bom, e falando em relação ao tempo e sobre essas mudanças climáticas, o projeto do Sistema de Alerta da Defesa Civil foi ampliado na região Nordeste. Impedir desastres naturais é difícil ou mesmo impossível a curto prazo. E eles vêm acontecendo com uma frequência cada vez maior com as mudanças climáticas. Mas é possível evitar tragédias. Essa é a ideia do Sistema de Alerta da Defesa Civil, ativado neste sábado para a região Nordeste. A ferramenta quer garantir que todos os aparelhos de celular localizados na região, de moradores ou visitantes, recebam um aviso sem necessidade de cadastro. O sistema vai enviar alertas para os celulares em casos de enchentes, chuvas fortes, enxurradas, incêndios, entre outros eventos climáticos. A mensagem ficará sobreposta ao conteúdo exibido no aparelho. Um som de alerta vai tocar, mesmo com os celulares em modo silencioso. O sistema foi ativado neste sábado aqui em Brasília, numa simulação que contou com o ministro da Integração, Valdez Góes, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e com o presidente Lula. Diversos municípios dos 9 estados do Nordeste participaram simultaneamente da ação. Agora a gente pode, com isso aqui, evitar os desastres. Eu acho que quanto mais vida a gente salvar, mais importante. A operação oficial do sistema na região Nordeste está prevista para começar em 18 de junho. O sistema já está em operação no Sul e no Sudeste e será levado às regiões Norte e Centro-Oeste nos próximos meses. As defesas civis nos estados vão treinar e capacitar os municípios para operar o sistema de alerta. Esses governos e prefeituras, para se utilizar do sistema, é preciso também ter planos de contingência. Então, as áreas de risco precisam estar bem mapeadas, sinalizadas, para quando as pessoas receberem, né, o alerta, saberem também o que deve adotar de providências para se retirar do local. E ainda agora falando sobre a atualização do caso, né, do INSS, os descontos que foram feitos aí de benefícios de aposentados, a Justiça já bloqueou mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Um dos pedidos da Advocacia Geral da União ao STF foi a possibilidade de abertura de crédito extraordinário para acelerar o ressarcimento dos descontos indevidos nos benefícios dos aposentados do INSS. Segundo a AGU, a intenção é que esses valores fiquem fora do teto de gastos em 2025 e 2026, nas mesmas regras do que aconteceu no ano passado com os recursos para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Nesse pedido, a AGU também solicitou ao STF a suspensão das ações judiciais sobre essa questão dos ressarcimentos. Ao todo, tramitam na Justiça mais de 4 milhões de processos previdenciários sobre as mais diversas questões. O órgão argumenta que um grande volume de processos solicitando ressarcimento pode provocar decisões conflitantes, insegurança jurídica e também prejudicar a capacidade do INSS de processar
cessar esses pagamentos. E paralelo a isso, em outras ações da AGU, a Justiça Federal determinou essa semana o bloqueio de 2 bilhões e 800 milhões de reais de entidades e pessoas físicas suspeitas pelas fraudes. Esses valores poderão ser usados no ressarcimento dos aposentados e pensionistas. Eu entrevistei agora há pouco o advogado-geral da União, Jorge Messias, sobre essas questões. Vamos ver o que ele falou. O próprio governo federal, por meio do INSS, já abriu um processo de ressarcimento, onde todos os aposentados podem consultar no meu INSS, no telefone 135, ou de forma presencial nas agências dos Correios, se teve desconto indevido, qual foi a entidade, qual foi o valor, e a partir disso dá início ao processo de recebimento desses valores. O governo federal está garantindo que esses valores serão devolvidos, portanto, não é necessário ir à justiça. Intervalo rápido e na sequência tem as informações com o Marcos Rogério trazendo os detalhes da Associação Atlética Francana. Francana que agora já se prepara para a estreia em Franca, né? Nesse finalzão de semana já teve a primeira partida na Copa Paulista, mas no próximo bloco tem entrevista especial no programa de hoje no JR 23. A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Olá Samuel, boa noite a você, boa noite ao telespectador que está ligado com a gente nessa terça-feira, JR 23, e é claro, para falar de Francana. Francana que no último domingo acabou perdendo para a equipe do Comercial, mas em uma partida na estreia da Copa Paulista, que inclusive você viu no programa de ontem, até de uma certa forma polêmica. Mas o Lacerda está com a gente aqui, que é o meia da Francana. Como diz o professor, né? Tem um jogo, você não tem nem muito tempo para lamentar a derrota, nem muito tempo para comemorar a vitória. Sim. Já tem jogo já no próximo sábado contra a Inter de Limeira. Como é que está sendo essa Copa Paulista, Lacerda? Como é que você está vendo esse trabalho da Francana nesse momento? Uma avaliação desse último jogo aí, o que dá para esperar contra a Inter de Limeira sábado? Boa noite, né? Boa noite a todos. Então, como o professor vem falando hoje já e durante a pré-temporada, né? A gente tá todo mundo já se conhecendo, tudo, né? Por mais que a gente não teve amistosos, né? Mas esse clássico agora que a gente teve contra o Comercial, por mais que a gente não conseguiu mostrar o nosso futebol, não tem tempo de lamentar. Próximo jogo já é virar a chavinha já
e vamos em busca da vitória, né? Na verdade, se a gente analisar o último jogo da Francana, eu gostei do primeiro tempo. Apesar que o Vantuil, ele entende que o segundo tempo foi melhor, né? Sim. Mas assim, eu gostei muito do primeiro tempo, da forma como a Francana se comportou. Acho que o gol é aquilo que a gente sempre avalia no futebol, né? Por incrível que pareça, por ser de mão através de um lateral, mas é um gol de bola parada, né? É aquele momento de posicionamento, de atenção que a gente sabe que o Vantuil cobra muito nos treinamentos. Mas fora isso, bola rolando, eu vi um time de uma certa forma compacto, um time que tem aquele padrão de jogo, né, do Vantuil, aquele time que sai para o jogo, aquele time que se posta bem na defesa, é aquela questão dos detalhes. Como é que você avalia esse nível de competição? Começou contra o Comercial, mas agora você tem Inter de Limeira, depois tem Itapinense. Essa Copa Paulista dá vaga para voltar ao cenário nacional, quer dizer, o que é muito importante. Como é que você tem sentido isso no grupo? Cara, então, Copa Paulista, como o professor também fala, todo campeonato aqui na Paulista, no caso, né? Todos os campeonatos são muito bons, muito disputados, né? E a gente pega aí, nessa Copa Paulista, tem times da primeira divisão, da segunda, então é uma variação de estilo de jogo, tudo, né? E a gente tem que implementar o nosso estilo de trabalho, né? E adaptar, né? Adaptar aos jogos e conseguir fazer bons jogos para sair com a vitória, né? Jogar no lanchão agora, né? Que é um gramado que vocês estão acostumados, treinam nele também, coletivamente, né? Tem uma diferença agora fazer 2 jogos em casa? É somar 6 pontos? Com certeza, com certeza. Jogos em casa com a ajuda da torcida e a gente já acostumado já a treinar lá no lanchão, tudo, né? Com certeza jogar aqui em Franca é outra coisa, né? Fazer essa convocação para a torcida também, né, Lacerda? O torcedor apoiar, porque, na verdade, o interessante é que o torcedor, eu falo muito isso, o torcedor tem que entender que ele é importante em 2 aspectos, né? São 2 aspectos importantíssimos. O primeiro deles é do incentivo, de estar ali, de apoiar o time. O segundo deles é que a contribuição dele na compra do ingresso ajuda o caixa da Francana, né? E a Francana não é só questão salarial, é a questão também da infraestrutura, né? É a alimentação, é a logística que tem de treinamento. Quer dizer, é importante esse torcedor se fazer presente no Lancha Filho, né? Sim, com certeza, né? Quero convidar todos os torcedores da Francana, todos os torcedores aí de Franca, para comparecer no lanchão, né? Porque todo mundo sabe que com a ajuda da torcida, a motivação também se torna outra, né? E a gente lá dentro do campo, a gente sente muito essa energia que vem de fora, né? Então, quero convidar todos para prestigiar a gente aí nessa caminhada nossa. Maravilha, eu quero aproveitar para falar agora para você do Prado Calçados, meu amigo. Mandar um abraço também lá para o João Paulo da Copenhague, da White House, um abraço lá para a Tenda Árabe, lá com o meu amigo Michel. Mas olha do Prado Calçados. Você quer um calçado de qualidade? Você quer um sapato diferenciado? Na linha social? Você quer um sapato ali naquela linha casual para você usar? Vale a pena você... Olha esse de camurça lindo, ele tem aquela sola tratorada, é o Loafer, é um sapato extremamente confortável. Aliás, conforto e qualidade é com a do Prado Calçados, porque lá você vai encontrar a primeira coisa mais importante que tem, é a qualidade no produto. É você botar nos pés um calçado que vai fazer a diferença para a sua caminhada em termos, se você estiver num evento, que você tem que andar muito, ou mesmo para você que vai num evento à noite e você precisa do conforto para os seus pés para estar ali sentado. E até mesmo quando você está com um bom sapato, quando você fica muito tempo sentado, se ele for um sapato confortável, ele ajeita o seu pé mesmo sentado. Então vale a pena você conferir. Acesse aí o Instagram, @do Prado Calçados, para você verificar. Um abraço lá para o Danilo, para o Eloy, que está sempre ligado com a gente. Eles gostam muito aí da Francana. Um forte abraço. Lacerda, obrigado pela participação aqui. E, claro, torcer para que a Francana realmente possa fazer um resultado bom e positivo no próximo sábado contra a Inter de Limeira. Isso aí, vamos para cima, né? Um abraço. A gente volta, é claro, pode ficar aí daqui a pouquinho. Agora o Samuel encerrando o JR23 e a gente com certeza amanhã fala mais de Francana por aqui, Samuca. A cada dia, cerca de 7.000 bebês morrem no mundo por causas evitáveis. Um dos principais motivos é a falta de acesso à água potável. Suas vidas estão em risco por doenças causadas pelo consumo de água suja, como a diarreia e a desnutrição. Malária e doenças de pele também ameaçam a vida das crianças sem acesso à água limpa. Nenhum bebê deveria morrer por falta de água potável. Com a sua ajuda, podemos salvar milhares de vidas com uma solução muito simples.
Estas pastilhas purificam a água de forma fácil e ajudam a prevenir doenças. Em poucos minutos, cada pastilha transforma 5 litros de água suja em água potável. Ela está pronta para ser usada para beber, preparar alimentos e garantir a higiene das famílias com segurança. Toda criança merece a chance de crescer saudável. Doe agora e ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que permite salvar a vida de milhares de crianças. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Com apenas R$1 por dia, podemos entregar pastilhas para 35 crianças e suas famílias a cada mês. Graças a pessoas como você, levamos água potável a quase 70 milhões de pessoas ao redor do mundo. Por favor, dê um passo simples. Seja doador do UNICEF e ajude-nos a seguir salvando vidas. Estamos em uma corrida contra o tempo. As crianças não podem mais esperar. Doe agora. Acesse doeunicef.org.br ou ligue para 0800 545 1133. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado.